a todos, tá? Precisa falar nada, você tá ali também, paz. Pessoal, meus obreiros mirins ali, ó, da recepção, olha que obreiros lindos, gente. Ali, ó. Hoje eles estão de folguista, dando folga pro Daniel e pra Dona Nádia. Lá na recepção pode sentar, tá? Ah, vocês querem ficar em pé? Pode ficar em pé, capaz. Então fica aí recebendo, em nome de Jesus. Deus vai trazer mais gente só por causa de você. Aleluia! Aleluia! Quem está feliz com o Senhor diz amém. Amém! Aleluia! Quem está feliz com Cristo diz amém. Amém! Glória a Deus! Eu pretendo muito otimizar o nosso tempo hoje. O cunho dessa mensagem hoje, ele é totalmente pastoral. Mas hoje eu vou entrar no campo do ensino. Nós acabamos de passar por um período de festas típicas, culturais, e nós estávamos aqui na igreja dentro de um propósito. E o propósito era uma direção de Deus e nós cumprimos esse propósito. Mas nós percebemos que tanto pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, como por nós mesmos, nós precisamos conhecer esse tema tão polêmico. Por que polêmico? Porque ele causa divisões, questionamentos, muitas das vezes até mesmo estranhamentos dentro da própria igreja. Então, à luz da Bíblia e da cultura, eu quero ministrar essa noite sobre o cristão e a festa junina. Você que nos acompanha pela live, se estiver em casa, pegue papel, caneta. Você que está aqui também, se tiver oportunidade, pegue papel, caneta, anote algumas informações, porque o que vai ser passado hoje é de um cunho muito importante para o restante da sua vida. Nós podemos nos esconder atrás daquilo que não conhecemos, mas não podemos nos esconder atrás daquilo que tivemos a oportunidade de conhecer e nós decidimos fazer mau uso dessas informações. Então, a partir de hoje, você não vai poder de maneira alguma dizer que você não sabe qual é a relação entre um cristão e estas festas da época de meio de ano, seja ela São João, seja ela festa junina, seja um arraial gospel. Amém? Amém. Antes de nós entrarmos, e hoje nós vamos usar alguns, e não poucos, mas alguns mesmo, e bastante, textos bíblicos. Eu, para quem não sabe, eu não tenho o hábito de pregar com esboço, mas hoje eu precisei de um pequeno esboço, por conta de algumas informações culturais que são muito importantes. Então, nós precisamos primeiramente aí absorver algumas informações do cunho cultural para entendermos de fato o que é a relação dessa festa. Então, anote aí. Primeira coisa que nós vamos separar hoje é que estas festas de final de ano, já está lá na frente. Essas festas de meio de ano, comemoradas no mês de junho, elas são comumente conhecidas de três formas. Primeira é a comemoração e a celebração do dia de São João. Segundo é a comemoração e a celebração da festa junina. Terceiro são, dentro das próprias igrejas e alguns ambientes eclesiásticos, a comemoração e a celebração dos arraiais gospel. E nós vamos descortinar o que é de fato cada um deles hoje, para nós chegarmos de fato a uma compreensão. Primeiro nós precisamos entender o porquê que é feita essa comemoração no mês de junho. Porque no dia 24 de junho, a Igreja Católica
definiu como a data do nascimento de São João Batista. Tá? São João Batista. No dia 13 de junho, a Igreja Católica, eu falo Igreja Católica no cunho católico apostólico romano. Tá? Por quê? Porque se nós formos falar de Igreja Católica, você também é um católico. Nossa, pastor, me assustou agora. É porque a palavra católico, ela quer dizer universal. Então, a Igreja de Cristo é a Igreja universal. Né? Monteiro. Está gravando. Então, a questão é o apostólico romano. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela reconhece o apostolado papal, sendo o Papa o sumo pontífice da Igreja para a Igreja Católica. E eles reconhecem que no dia 13 de junho é celebrado o dia da morte de Santo Antônio. Tá? No dia 24, São João. No dia 13, Santo Antônio, morte dele. Apenas de São João, no dia 24, é o nascimento. No dia 13 de junho, a morte de Santo Antônio. E no dia 29 de junho, a morte de São Pedro. Tá? Eu estou usando, logicamente, aqui a aplicação que é feita no cunho cultural da Igreja Católica, com os seus santos, o São João, São Pedro, Santo Antônio. Eu quero que você escute algumas coisas, por quê? Para que nós possamos entender, compreender qual é a origem da festa junina, eu fui na cultura e na história e peguei alguns trechos, tá, que narram essa origem. Então, acompanhe primeiramente um trecho que está no Journal GNN, com um artigo escrito Art Nave, Festa Junina. Jesus. Meu inglês, vocês viram que tá. Deixa eu pegar uma salpuchela ali, ó. Vocês pegam e deixam também. Viu? Journal GNN. Estou me preparando para ficar fora do Brasil. Aleluia. Que diz assim: acima de tudo, a sua história se relaciona diretamente à festa pagã do solstício de verão na Europa, celebrada nos finais de junho, segundo o calendário juliano, pré-gregoriano. Na Idade Média, a celebração foi cristianizada e incorporada pela Igreja Católica. E desde então, os católicos passaram a celebrar a data do nascimento de São João Batista no dia 24 de junho. Nesse sentido, a data também é conhecida por Festa de São João. Em outros países católicos, protestantes e ortodoxos, celebram-se também a festa de São João, entre eles França, Portugal, Irlanda, países nórdicos e o leste europeu. Desta forma, as fogueiras de São João e a celebração de casamentos reais ou encenados, como casamento fictício, no baile da quadrilha nordestina. Esse artigo, ele é um artigo escrito por uma brasileira dentro de um jornal inglês, e esse artigo fala da origem da festa junina e o seu embasamento. O que é importante nós sabermos sobre esse aspecto? Quando fala-se que a origem dela está diretamente relacionada com a festa pagã do solstício de verão na Europa. Por que nós precisamos entender isso? O que é solstício de verão? Tá? Existem no hemisfério sul, no hemisfério sul, né? No hemisfério norte, perdão, dois solstícios que são comemorados, o de verão e o de inverno, onde o solstício de verão acontece no mês de junho e o de inverno no mês de dezembro.
Esses são os momentos em que o Sol atinge um ponto mais alto e que no leste europeu, nas regiões daquelas províncias, antes mesmo de haver a Europa, era celebrado essa festividade. Neste caso, conhecido como uma festa pagã do solstício de verão. Porque aqui no Brasil nós estamos no período do inverno. Mas para quem mora na Europa, para quem mora no hemisfério norte, está sendo neste momento iniciado o verão. Na verdade, iniciou-se no final do mês de junho. Ficou claro para todos até aqui? Então, esse artigo, na verdade, ele correlaciona a origem da festa, tá, com o solstício de verão. E isso é importante para que nós possamos mais à frente compreender, tá, a relação que outras festas vão ter com a festa dita junina ou de São João. O segundo trecho, eu já digo qual é a fonte, mas fala sobre rituais celtas. Esses rituais, eles são antecedentes ao tempo de Cristo. Eles são de uma era que a região da Europa ainda era dividida por Bretanha, que eram as monarquias, antes mesmo do estabelecimento, tá, dos governos de reis. Quem governava aquelas terras eram os seus lordes, juntamente com seus vassalos. Era o período antes do medieval, que nós conhecemos, antes da Idade Média, tá? Ou seja, antes do Império Romano. Naquela região da Europa havia um grupo de druidas. Para quem nunca ouviu falar sobre os druidas, eles eram magos que utilizavam-se de poções, utilizavam-se de artifícios para poder prestar cultos a entidades e a deuses e a ídolos naquela época, a fim de alcançar algum favor, certo? Então, o texto é o seguinte: essa é a segunda base secular acerca da festa junina. O ritual Lamas é um dos 4 rituais ou sabates considerados importantes e mágicos no ano, que faz parte de outros rituais da roda celta de vida, a roda anual. Estes povos acreditavam que era um momento de agradecer pela primeira colheita do ano, no qual eles partilhavam dos grãos colhidos, faziam pães e bolos para comemorar e celebrar. Lamas também é conhecido como Lugnash, festa da primeira colheita. Ela acontece nas vésperas de agosto, com um festival de fartura, sabate de colheita e festival de grãos. Também era o momento de fazer oferendas a deuses, pedindo para manter a fertilidade, e realizando no interior de um bosque, se honrava o amadurecimento das sementes. Os deuses que eram representados nessa roda celta eram os deuses Lugh, Baco, Apolo, Ra, Ceres, Deméter, Mani, Urihe, Querube, Iaçá, Danu, Gaia, Pele, Brígida e Isumé. Percebe que são deuses de culturas totalmente diferentes. Aqui tem deuses romanos, gregos, egípcios, persas, celtas e gregos. Na verdade, que é um pouco antes, que é Gaia. Ou seja, aqui já havia algo que dentro do ambiente cristão nós chamamos de miscigenação. Ou seja, havia uma mistura, havia naquele ambiente um culto misturado, um culto que estava dentro da sua estrutura contaminado. Ou seja, por quê? Porque Deus não fazia parte desse ambiente, Deus não estava entre esses deuses, e ainda que estivesse, haveria um culto contaminado. A roda viva celta é uma roda composta de 8 rituais que celebram e se conectam com energias específicas. São eles: a noite das bruxas, o solstício de verão, a noite do fogo, o equinócio de outono, o ritual de Amã, o solstício de inverno,
o ritual de colheita e o equinócio de primavera. O nome Lugnash, ou que se pronuncia Lunazar, tem a sua origem numa festa agrícola celta muito antiga, que celebra a colheita em honra a Lugh, o deus celta do sol. Segundo a mitologia, ele é considerado o maior guerreiro entre os celtas, pois derrotou os gigantes que exigiam sacrifícios humanos, já que o nome Lamas significa massa de pão, e tem origem em uma das tradições desse ritual de luz, que é fazer um pão com os primeiros grãos colhidos para celebração e agradecimento. O alimento sagrado desse ritual era um pão ou um bolo feito com grãos que representavam a colheita e que deveria ser partilhado como alimento entre os membros da família e amigos. Os pães deveriam ser colocados em altares infundidos de luz para aumentar o fluxo de prosperidade em nossas vidas. Além do pão e do bolo, outros alimentos tradicionais destes rituais eram tortas de grãos, milho, nozes e também frutas típicas da época. As bebidas tradicionais desses rituais são a cerveja, o chá de camomila, de cidra e os incensos de aloe, acácia, rosas e sândalo. Além da tradicional massa, esse ritual também era uma tradição antiga. Fazer bonecos de palha, de milho ou de trigo, representando deuses e a grande deusa mãe que provê tudo. Esses bonecos eram considerados como amuletos para a expansão da prosperidade durante o ano, até o ano seguinte, onde eram queimados na fogueira como ritual. Esse trecho foi retirado de 4 livros. O primeiro é o Wicca do Brasil, Guia de Rituais das Deusas Brasileiras, Sabedoria das Bruxas, de Rosa Maria Biancardi, Wicca, Crenças e Práticas, e o livro e o baralho Wicca. Então, percebe que primeiro nós temos uma base a respeito de um artigo científico-cultural que fala sobre a origem que está diretamente conectada a um aspecto de festas do solstício de verão. No segundo texto, eu quis pegar esse texto com especificidade de um aspecto religioso para mostrar que dentro das outras religiões há uma visão sobre o texto. Há uma visão sobre a origem dessas festas que são celebradas no meio do ano. Eles chamam essas festas de a festa da colheita, a festa da primeira colheita, e percebem que há uma similaridade com aquilo que nós já conhecemos. A similaridade está na comida, nos bonecos de palha, a similaridade está na forma como é organizado, e isso está dentro de um ambiente que é conhecido como o livro das bruxas. Por que eu quis trazer isso? Porque essas são as visões que são comumente disseminadas. Por último, esse texto que eu peguei para a gente poder dar início, fundamentar, ele está no site do MEC de Salvador, tá? Quem quiser depois pesquisar, está lá em mec.salvador.ba.gov.br, falando sobre a origem das festas. E aí tem a origem da festa junina, que diz: as nossas festas juninas descendem em linha direta de devoção à deusa Juno dos romanos, identificada como a deusa Hera dos gregos. O mês de junho era quando, no quarto calendário instituído por Rômulo, a princípio chamado de Jonônios, era dedicado à deusa Juno Regina, associada a Júpiter e a Minerva, no grande templo do Capitólio. Também era associado a Juno Lucina, a deusa da lua e dos partos, Juno Pronumba, deusa do casamento, Juno Moneta, deusa dos bons conselhos, Juno Sóspita, protetora das mulheres, Juno Coéstepes e Astartes de Cartago, que são transportadas de Roma após a Terceira Guerra Púnica.
é possível que alguma de Juno tenha escapado às observações, porque falar daqueles habitantes, ou seja, da mitologia grega, era complicado trazer todas as nomenclaturas da deusa Juno. As celebrações para Juno eram marcantes, não importando a qual deusa se desdobrasse em outras tantas. O objeto de tantas festas no grande templo do Capitólio, Juno Régia, era presidida assim que o sol no céu do verão se manifestava, e eram majestosas celebrações. Pesquisas que por vezes afirmam, que essas festas têm origem em alguns elementos característicos das comemorações motivadas por Juno. Quais são esses elementos? As fogueiras, o banho da madrugada, as batatas, as alcachofras, as flores recolhidas no primeiro raio do sol, as consultas ao oráculo, os resquícios do culto à deusa Juno. É lógico que da era de Juno até os nossos dias, muita água se passou por debaixo da ponte. Junho, na Europa, coincide com a chegada do solstício de verão, quando eram levados a efeito o sacrifício para garantir a fertilidade da terra, afastando a esterilidade, as pestes dos cereais, as estiagens. Toda a Europa conservou a tradição pagã de acender fogueiras, afugentando o frio e a geada, a miséria e a fome. Superstições de como colher ervas no dia 23, exatamente à meia-noite, para usufruir propriedades mágicas e terapêuticas, persistem ainda neste século. Os povos da Península Ibérica absorveram também as crendices e agouros, superstições, adivinhações, convergências de vários cultos pagãos mantidos sob a égide de São João, cuja festa a igreja fixou exatamente na entrada do verão. Os colonizadores trouxeram para o Brasil o costume logo aceito pelos indígenas, pelo cunho campestre. O jesuíta Fernão de Cardim, em 1583, escreveu que os indígenas, no alto da animação, saltavam as fogueiras, chamuscando-se por muitas vezes um a outro. Ainda nos nossos dias, pular a fogueira continua sendo comum, gerando o compadre de fogueira. Com as fogueiras vieram também os foguetes, os balões, as adições extraídas de outros eventos, adições ditadas pela vontade de ampliar o divertimento. Quanto à culinária, as comidas ficam sujeitas às condições da terra e do clima. Nem todo São João, neste Brasil imenso, é como o nosso, à base de vinho verde, laranja e licor de genipapo. Esse texto, ele está no site do MEC Salvador, como origem da festa junina. O que a gente precisa começar a entender para compreender o papel do cristão frente a estas festas? A primeira coisa é olhar para esses textos, seculares, que narram de alguma forma a origem dessas festas e compreender que essas festas possuem uma origem similar, que é a festa pagã do solstício de verão. Todas elas convergem na mesma direção. Agora, para cada tempo, para cada época, houve uma manifestação de deuses pagãos reclamando o direito por serem adorados nessa época. Nós já vamos entrar em alguns textos bíblicos, mas para o tempo bíblico, o Deus que era chamado de Deus da fertilidade, na Bíblia vai ser chamado de Baal. Alguém já ouviu em algum texto falar sobre Baal? Porque ele é citado diversas vezes na Bíblia Sagrada. Ele é citado porque a ele eram oferecidos filhos, sacrifícios humanos. E a grande revolta de Deus é porque Baal era tido como Deus da fertilidade.
Quando nós começamos a compreender a relação que é construída entre a fertilidade da terra e a adoração a deuses que podem promover essa fertilidade, nós percebemos que é gerado, é provocado um ambiente de idolatria. Repita-se comigo, diga idolatria. Idolatria. O grande problema dentro das questões de festas será sempre a idolatria. Deus deixa claro na sua escritura que Ele não aceita dividir a sua glória com nada e nem com ninguém. O lugar em que Deus procura ocupar é um lugar de exclusividade. Nada pode estar nesse ambiente. Mas antes da gente entrar nesses textos ainda, eu fiz questão de buscar tudo que eu estou falando para vocês tem base histórica. Vocês podem pesquisar, vocês vão achar. Eu dei a dos textos, mas o que eu vou falar agora aqui eu peguei de sites diferentes, mas são sites, por exemplo, de educação. São sites, por exemplo, alguns eu peguei de alguns trechos de livro para que vocês entendam a origem dos símbolos utilizados na festa junina ou no São João. Alguém aqui sabe algum elemento que é comum nessas festas? Só o elemento. Bandeirinha. Vamos lá. Marque aí. Significado das bandeiras, a sua origem. As bandeirinhas de festa junina, elas se originaram na Europa, quando foi estabelecido que no mês de junho seria celebrado os feriados de São Pedro, João e Antônio. Então era feito um ritual conhecido como ritual da purificação da água. Era pego 3 bandeiras com a imagem de cada um destes santos. Ela era mergulhada em água, quer fosse corrente, quer fosse parada. E as pessoas que fossem frequentar a festa naquela cidade, naquele distrito, se lavariam naquela água. E ali elas estariam purificadas pelo poder que era atribuído a esses santos. São Pedro, São João e Santo Antônio. Então a origem das bandeirinhas é essa. Com o passar dos anos deixou de ser utilizado a figura dos santos nas bandeiras, mas permaneceu o uso comum nas festas, o que faz menção a esse ritual. Segunda questão são as fogueiras, que são comuns em toda a festa de São João, em toda a festa junina. Talvez você já tenha visto isso, mas cada santo tem uma fogueira. A quadrada é a fogueira de Santo Antônio, a redonda a de São João e a triangular é a de São Pedro. Por que existem essas fogueiras? Porque acreditava-se que acender as fogueiras no ambiente festivo afastava os maus espíritos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu só conheço até hoje um tipo de fogo que afasta qualquer espírito ruim. Não, deixa eu dizer de novo. Eu só conheço um tipo de fogo que afasta qualquer tipo de espírito ruim. Aleluia. Aleluia, glória. E esse fogo não pode ser aceso por mãos humanas. Esse fogo não está sob o meu domínio. Eu não escolho o formato como ele se manifesta. Domingo nós estávamos aqui falando sobre esse tipo de fogo que se manifesta na nossa vida de repente, né? E tudo que de fato é contrário à sua vontade, ele purifica, ele consome, porque ele não aceita dividir a sua exclusividade com nada nem com ninguém. Aleluia. Terceira coisa que é comum nas festas juninas são os fogos de artifício. Fogos esses que se originaram na China, sendo importados para a Europa, que também são utilizados como forma de agradecer aos deuses pelas boas colheitas. São elementos de proteção
pois espantam os maus espíritos, além de servir para acordar São João com barulho. Meu Deus. São João está dormindo. Aí estoura-se os fogos para ver se São João acorda. Joãozinho dormiu em algum lugar, né? E parece que até hoje ele não acordou, porque todo ano estão estourando os fogos. Terceira característica das festas juninas de São João é as comidas típicas. E nesse momento eu não gostaria que ninguém desviasse, entendeu? Porque, né? São símbolos da festa junina como forma de agradecimento pela fartura nas colheitas, principalmente do milho. A festa se tornou farta em seus deliciosos quitutes: curau, canjica, pamonha, bolo de milho, milho cozido, pé de moleque, paçoquinha, mané pelado. Mané pelado é um doce tipicamente do Nordeste, né? Eu pesquisei esses doces egípcios, gente. Eu nunca comi. Agora, o que nós precisamos entender com essas comidas típicas? Por que elas são utilizadas nessa época? Porque nesse ambiente da Europa, no solstício de verão, era a época da colheita dos grãos. E por ser a época da colheita dos grãos, tinha-se em abundância. E como tinha-se em abundância, era difundido. Deixa elas dar glória. Como tinha-se em abundância a quantidade de grãos, eles utilizavam como parte da primeira colheita, principalmente o milho. E aí, os seus derivados. Deixa eu te dizer e te alertar de uma coisa, irmão. Não tem pecado no milho. Não tem pecado no curau. Não tem pecado na pamonha. Não tem pecado na paçoquinha. Tem que tomar cuidado com o mané pelado. E o quentão? E o crentão, e o crente? A gente vai chegar lá. Mas o que nós precisamos entender é o que está sendo proposto ao reunir todos esses elementos de uma mesma forma. Porque é característico dessas festas a reunião de todos esses elementos de forma comum. Outro elemento que é comum nas festas são os seus balões. Os balões juninos, eles indicam o início da festa. Mas pasmem para isso. Eles foram criados para reverenciar os santos da festa, em forma de oferenda aos céus, agradecendo a realização dos pedidos, normalmente relacionados ao namoro ou ao casamento. Quantos de vocês tinham a ideia de que o ato de soltar o balão da festa junina era uma oferenda entregue aos céus? Mas é tão claro que, como nós vemos algumas religiões de matrizes africanas, o que comumente eles fazem na passagem do ano? Eles direcionam-se até a praia, com alguns barcos apetrechos, para entregar uma oferenda a um santo que está sendo ali adorado. Não é diferente do que acontece no ambiente da festa junina. Agora, o que eu preciso salientar para vocês isso é para que você entenda a origem de cada um destes elementos. Uma vez que nós sabemos que toda a origem da festa está contida na colheita e na adoração a deuses
tá? A deusas da fertilidade, na Bíblia não foi diferente. Por vezes e mais vezes o povo de Deus deu as costas a ele para adorar a esses deuses da fertilidade. Marque aí, Números capítulo de número 25, verso 3 a 5. Assim Israel se ajuntou em adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram na adoração de Baal-Peor. Essa é a primeira vez que nós vamos ver o relato bíblico acerca da adoração de um Deus de fertilidade. E olha como é que Deus trata com essa questão de idolatria. Deus manda matar. Deus manda matar. Salmo 106, verso 28. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram os sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Salmo o quê? 106, 28. Pergunta: isso não é semelhante ao que acontece em uma celebração de São João? Comer alimentos que foram oferecidos em sacrifício a um ídolo morto. Porque a pergunta que eu faço é: João o Batista está vivo? João Batista está vivo, irmão? Não. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele foi decapitado. Então a adoração em sacrifício é alguém que morreu. Mas a consequência de quem adorou comendo, participando desse sacrifício, foi Deus mandar matar. Meu Deus. Oséias 9, verso 10. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Ó, Deus falando sobre uma colheita. Quando eu via Israel, era como encontrar uva no deserto. Quando eu vi os antepassados de Israel, era como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso, se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Há um ídolo morto. Há um ídolo morto. E Deus tem isso por repugnante. E Ele fala que quem amou se tornou semelhante, mesmo tendo sido chamado de primícia, semelhante aos primeiros frutos de uma figueira. Juízes 3, 6 e 7. Você que nos acompanha pela live, anote também. Juízes 3, 6 e 7. Tomaram as filhas deles em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles. Prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do seu Senhor e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Postes sagrados, na versão original aqui, é a deusa Astarote, que na mitologia dos filisteus era esposa de Baal. Porque Baal era o deus da fertilidade e ela, em conjunto, era a deusa da prosperidade, protetora das mulheres. Juízes 8,
33. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando a Baal-Berite como seu Deus. Olha a que tipo de pecado Deus compara a idolatria. Prostituição. Eles se prostituíram. Mas olha que é interessante. Foi após a morte de Gideão. Deixa eu te dizer uma coisa. Não faça algo, ou não deixe de fazer algo por conta de um líder. Porque no dia em que o líder se ausentar, você se entrega ao desejo do coração. Quantas pessoas você conheceu que interromperam algo na sua vida, até mesmo parecendo ser de forma certa, mas nunca foi por causa de Deus, foi por causa do líder. O problema é quando a figura do líder é grande, mas não me leva a conhecer os estatutos de Deus. Gideão foi um excelente líder que guiou seu povo como juiz. Mas nós não podemos estar presos apenas a figuras de líderes. Porque senão quando o líder morrer, quando o líder não estiver, nós voltaremos o coração para a idolatria. E a idolatria para Deus é prostituição. Jeremias 2:8. E esse texto eu acho fantástico. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, os pastores do povo se rebelaram contra mim, e os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Sabe o que Deus chama Jeremias para conscientizar? Existiam 3 classes aqui: os sacerdotes, os intérpretes da lei, os pastores, os líderes e os profetas. 4, na verdade. Os sacerdotes não procuraram pelo Senhor. Os intérpretes da lei, os teólogos, fingiram que não conheciam quem Deus era. Os pastores se rebelaram contra Deus. E os profetas profetizaram usando o nome de um Deus da fertilidade. Sabe o que o texto nos descreve? A questão da fertilidade aqui é quando eu prefiro aquilo que produz um resultado satisfatório para a minha igreja, ao invés de preferir procurar a Deus, interpretar a Bíblia e andar de acordo com os seus estatutos. Nós ainda não chegamos dentro da questão da festa junina na igreja. Mas a pergunta que eu faço é: será que todos que adotaram a prática de trazer a festa para dentro do ambiente de culto fazem por uma boa intenção ou por conta da fertilidade que promove ao ambiente? Se esquecendo de Deus? Porque o texto do se esquecer é direcionado aos teólogos. Quem tem o dever de interpretar a lei, quem tem o conhecimento que finge não ter. O texto dos sacerdotes é aqueles que têm o dever de levar de Deus, de levar do povo para Deus, mas que já não estão mais preocupados com isso. E o texto a respeito dos pastores são aqueles que andam sabendo que estão fora da vontade de Deus e sinal de rebeldia. É uma pergunta que a gente vai responder já já. Jeremias 7, 9 e 10. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir permanecer perante mim no meu templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar
todas as nossas práticas repugnantes. Jeremias 7, 9 e 10. Jeremias 19, 4 e 5. Porque eles me abandonaram, profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com sangue de inocentes. Construíram nos montes altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, que coisa que eu não ordenei e que nunca, jamais me veio à mente. O problema é quando nós pais nos julgamos ser tão autossuficientes de conhecimento, que esquecemos de buscar o conhecimento real, sem saber que se falharmos, quem nós colocamos no altar do sacrifício da idolatria são os nossos filhos. Porque é bonito um pai ver o filhinho vestido de xadrez, arrumadinho, para ir para a festa na escola. É bonito o pai olhar e desenhar o bigodinho ou a trancinha. O problema é que tipo de cultura está sendo implantada na mente dele. Que tipo de cultura está sendo implantada na mente dela. Porque, é o que o texto está falando, eles ofereceram o sacrifício a deuses estranhos, colocando os seus filhos no altar de holocausto de Baal, do deus, das deusas da fertilidade. Romanos 11, 4 e 5. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Aleluia, glória a Deus. Aí talvez você esteja se perguntando, pastor, a gente recebeu um monte de informação bíblica, cultural, agora a gente vai construir tudo isso. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro é festa de São João, festa junina e arraial. Parecem que são a mesma coisa, mas eu vou dizer para vocês que não são. E a gente precisa desconstruir para saber o que responder a cada um. Primeira questão é, pastor, o cristão e a festa de São João? De quem é a festa, irmão? São João está vivo? Não. São João pode receber alguma coisa? Não. É idolatria. É idolatria. Nós lemos o texto. Como é que Deus trata com a idolatria? Com a morte. Hoje, aquele que pratica a idolatria pode não morrer fisicamente, mas morre espiritualmente. O que é a festa de São João? É quando você sabe que você, talvez você esteja nos acompanhando por aqui, você tem família que comemora da maneira tradicional, com imagem, com bandeirinha, com música de São João mesmo. De repente no interior de São Paulo, ou até mesmo no Nordeste. Porque essa cultura se difundiu muito lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é idolatria. E eu preciso, como pastor dessa casa, ser claro quanto a isso. Deus não tem a idolatria de qualquer forma que seja por aceitável. Pastor, mas eu fui só num ambiente é que a minha tia, a minha avó, o meu avô, o meu tio, a minha família tem por costume comemorar o São João. Idolatria. Tem imagem, tem os rituais. Idolatria. Você viu a origem. A origem vem de festas pagãs, celebradas a deuses pagãos, que cultivaram-se e disseminaram-se na cultura, criando raízes, e que no Brasil não é chamado de festa de Lugnash, não é chamado de festa de Juno, mas é chamado de festa de São João. Isso foi uma coisa que Constantino criou, quando Constantino, que era o governante de Roma, ele cria uma associação das demais religiões pagãs com o cristianismo. A história vai dizer que Constantino nem mesmo chega a se converter.
O que ele vê é que o cristianismo está em ascensão e que era perder tempo lutar contra o cristianismo. E aí Constantino vai dar origem a um termo que nós chamamos de sincretismo religioso. Pergunta assim, o que é o sincretismo, pastor? O que é o sincretismo, pastor? Pergunta com fé. Você quer descobrir? Fala assim, o que é o sincretismo? O que é o sincretismo, pastor? Sincretismo é adotar práticas de outras religiões em uma outra. Se você já viu em religiões de matrizes africanas difundidas no Brasil, você vai perceber que em alguns centros de Umbanda, em alguns outros lugares, existem imagens de santos católicos. O porquê que isso aconteceu? Porque na época que no Brasil foi trazida a escravidão, as pessoas que vieram dos países de origem africana, os negros, eles não tinham como poder manter as suas religiões, então eles acabaram adotando símbolos da religião portuguesa, da religião do Brasil, para permanecer prestando culto às suas divindades. Por isso que muitos têm o mesmo nome, têm na verdade a mesma figura. Eu não vou saber aqui qual é qual de forma relacional, mas se não me falha a memória, é relacionado que Ogum, que é um deus guerreiro para as matrizes africanas, é relacionado a São Jorge, dentro do catolicismo. E a figura é basicamente a mesma, sincretismo religioso. O problema é quando nós cristãos queremos adotar o mesmo sincretismo. Nós queremos pegar algo de uma religião pagã, trazer para dentro da igreja e chamar isso de coisa sagrada. Agora ninguém fala nada comigo. Meu Deus. Sincretismo. Quando Constantino faz isso, ele pega uma série de festas pagãs e coloca dentro do cristianismo e apenas muda o nome. A exemplo disso, está aí o carnaval. Se você não sabe, o carnaval é uma festa que está dentro do calendário da Igreja Católica. Agora, a grande questão que nós precisamos entender é: será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Pegando símbolos de religiões estranhas e trazendo para dentro da igreja? Pastor, mas isso aqui não tem nada a ver. Será que não tem mesmo? Porque São João é idolatria e ponto final. Pastor, e se eu quiser participar com a minha família? Não, você participa, só que assim, assuma a sua responsabilidade diante de Deus pelo pecado que comete. Porque eu posso falar, festa de São João é pecado. Pastor, agora eu tenho uma outra dúvida. E a festa junina? Não é São João? Na minha empresa, quando chega o mês de junho, as pessoas decoram o ambiente, mas não tem imagem de santo. Sai em nome de Jesus. Está falhando a live? As pessoas decoram o ambiente, mas não tem imagem de santo. As pessoas que levam as comidas típicas são meus colegas, e eu conheço eles. Não são pessoas que oferecem a ídolos isso. Eu posso participar? Quem acha que pode, aí levanta a mão. Não pode. Quem acha que não pode, levanta a mão. Quem não acha nada, primeiro sei se eu posso, se eu não posso. A grande questão é o que esse ambiente de festa junina está promovendo. Pode não haver uma consagração de forma explícita a um Deus. Pode não haver uma consagração de forma explícita a um santo, a uma entidade. O que não quer dizer que não traga e não provoque em você ou na memória a mesma ação, uma vez que para você ficou claro que associar as comidas, o ambiente, trazem à memória a prática de idolatria. Porque a grande pergunta é que nós ficamos nessa incógnita, mas não é de São João, é só junina. É só uma confraternização em amigos. E aí entra o grande questionamento que nós precisamos desvendar dentro desse cenário, e nós só podemos desvendá-lo pela Bíblia. Eu quero ler com vocês, e será algumas leituras um pouco extensas, mas elas serão de muito clara compreensão. 1 Coríntios, capítulo de número 8.
1 Coríntios, capítulo de número 8. Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou, diz me espera. Chegou. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos todos que temos o conhecimento que leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si só mesmo nada é no mundo, e que não há nada no mundo senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu, ou quer sobre a terra, ou que, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Senhor Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos, e para que todas as coisas existem. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar em você que tem conhecimento, sentado à mesa de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Até aqui. Ficou claro? Glória. Irmão, você está num ambiente de trabalho. Você deseja ganhar aqueles que ali estão. Mas o ato é que você tem uma consciência que você sabe que o ato de comer ou não comer não vai te levar para o inferno. Agora, comer e provocar o pecado de alguém que não tem a mesma consciência te faz pecar. Por quê? Digo eu. Trabalhei em um ambiente que uma vez eu estava de costas, nem me lembrava que era ambiente de dias de comemoração. Alguém me trouxe uma paçoquinha. Abri a paçoquinha com muito gosto e deu nem tempo. Daqui a pouco me levantei para ir no banheiro, vi que tinha uma mesa posta. A paçoca me condenou ao inferno? Sim ou não? Não. Porque eu tenho um conhecimento de que o comer ou não comer não me tornou alguém condenado, não me tornou alguém distante de Cristo. O problema é que se voluntariamente eu me levantasse, fosse à mesa, talvez tenha alguém que me assiste e falasse: não é o pastor Afonso, não é o irmão Edson, não é a irmã Kátia, não é a Roseli, mas está comendo comida de festa junina. Pastor, mas não foi sacrificado a ídolo. Olha o verso 7.
Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com ídolos, comem destes alimentos como se fossem sacrificados. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar. O problema está em quando eu vou e me julgando forte, falo, não tem nada a ver. E provoco a queda de alguém que, olhando, estando acostumado de que toda festa de São João, junina, é sacrificada a ídolos, quando ela me vê, ela fala, ele comeu. Ah, mas se ele comeu é porque não tem problema. Afinal de contas, na igreja que eu vim, quando era católico, podia comer. Então talvez aqui também possa. E ali ele pecou. Ali, pela sua consciência, ele não pôde mais sustentar-se na fé, afastando-se da idolatria. Então a pergunta é, São João é idolatria? Está claro, é adoração, é devoto. Agora, você chega na festa, tem bandeirinha, tem balão, tem o milho, tem a paçoca. Em alguns outros ambientes tem até a fogueira. O que falta ali, irmão? Falta nada. Porque a sua memória, a sua consciência te leva para o ambiente do qual você se recorda do ídolo. Ainda que naquele lugar não ser, mas ninguém aqui ofereceu, ninguém aqui ofertou. Não. O diabo não precisa que alguém leve algo para oferecer para ele receber. Meu Deus. Ele só precisa que uma consciência coma com culpa, participe se questionando se é certo ou errado. E ali ele encontrou a brecha para entrar. Ali ele achou o ambiente que ele precisava. Agora, eu como alguém que tem consciência, é o que Paulo disse. Se o comer escandaliza o meu irmão, eu vou comer. Vamos para o segundo texto, 1 Coríntios 9, página ao lado. Está acabando, fica tranquilo. Mas você sai daqui hoje sabendo. 1 Coríntios 9, verso 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tem uma recompensa. Mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sobre o regime da lei, sendo eu mesmo que assim não vivesse, para ganhar os que estavam debaixo da lei, embora eu não estava mais debaixo da lei. Aos sem lei, eu mesmo que eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar todos, de modos a salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm estão no pódio, que os que correm estão no estádio, e todos na verdade correm um só para um prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, também porém nós a incorruptível. Assim corro também eu, para que
não sem meta, assim eu luto, como também desferindo golpes no ar. Mas eu esmurro o meu corpo, reduzindo-me à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Sabe o que Paulo está dizendo? E aí eu preciso falar sobre isso. Por quê? Alguns vão dar a interpretação desse texto sobre a festa junina, dizendo: mas como é que eu vou ganhar aqueles que estão ali se eu não participar? Como é que eu vou evangelizar os que vão nesses ambientes se eu não participar? Paulo não disse que eu me fiz de fraco para ganhar os fracos? Já pensou se a gente usar essa regra métrica para tudo? Para ganhar os que estão na festa junina, eu preciso participar da festa. Então, como é que a gente faz para ganhar aqueles que estão se prostituindo? Como é que eu faço para ganhar os que estão na criminalidade? Eu me envolvo na criminalidade? Eu participo dela? Não. Antes, o que eu faço? Eu vou até onde eles estão e prego. A grande questão é que nós, muitas das vezes, usamos de um discurso que é um discurso do amor gratuito. Sabe o que é o discurso do amor gratuito? É um discurso que não exige o sacrifício de ninguém. Quantos aqui já pensaram em pegar uma festa junina da empresa para evangelizar? Para evangelizar mesmo. Falar assim: olha, São João é idolatria, Deus está te chamando para arrependimento, para você abandonar essa prática. Que é muito fácil. Falarmos da participação, sem falarmos de fato que quer entrar lá na festa, entra lá para evangelizar. Vai nas festas de São João lá na Bahia, Pernambuco. Vai para evangelizar. É um discurso do amor gratuito. É um amor que não pede nada, né? Mas esse não é o amor de Cristo. Porque o amor dele me pede tudo. Que quem quiser seguir ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vá. Não é? 1 Coríntios 10. Verso 16 em diante. Olha o que o texto nos diz. E esse texto é terrível. Não é de fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Não é de fato que o pão que partimos da comunhão é o corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerem Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Preste atenção. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo essas coisas, que a que eles são sacrificadas a demônios, e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor, do cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que Ele. A grande questão, e nós já chegamos perto do nosso final, é que nós vamos querendo construir pseudo-argumentos para validar o nosso desejo carnal. O nosso desejo em participar dessas comemorações. O nosso desejo em estar ali. E vamos criando fantasias. Ambientes que tentam de alguma forma
ofuscar a realidade por detrás. Irmão, por detrás de todo ídolo, não importa ele qual seja, há uma força demoníaca em atuação. Sabe o que Deus está dizendo? Quem participa da mesa tem comunhão. Assim como aqueles que participam da minha mesa têm comunhão com o meu corpo, quem participa da mesa dos demônios tem comunhão com eles. E aí Paulo fala, isso quer dizer que o ídolo tem algum poder? Isso quer dizer que a comida tem algum poder? Ele fala, não. Mas é que eu não quero que vocês sejam participantes da comunhão. Eu não quero que vocês sejam pessoas que se assentam à mesa dos demônios. Você vai perceber que em todo o ambiente cristão, as pessoas falam, mas Jesus se sentou com os pecadores. Você não vê Jesus assentado com ninguém em pecado. Eu digo em pecado no ato. Você não vê esse texto. Tanto que quando Jesus estava à mesa com aquele que tinha sido leproso, com aquelas que se prostituíam antes, elas não estavam ali na prática do pecado, estavam ouvindo a palavra de Cristo. De quem que era a mesa? Quando Jesus senta à mesa, a mesa é dele. Glória. Aleluia. Jesus nunca sentou na mesa dos pecadores, os pecadores sentaram na mesa de Cristo. Nós vamos ler um último texto e a gente conclui para fechar, Romanos capítulo 14. Esse texto, ele nem precisava de explicação, mas ele fecha com chave de ouro tudo o que nós precisamos dizer. A partir do verso 1, nós vamos ler o capítulo inteiro que diz: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, que é que está ali de pé ou que cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para mantê-lo em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que outros, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem para a morte em si. Porque vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Fomos precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? Por que você despreza o seu irmão? Temos todos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor de que nada é impuro em si mesmo, e que não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para este é impuro. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, e você já não anda segundo o amor, o faça perecer por causa daquilo que você come. Aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom,
Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável e é aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a nossa edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não condena naquilo que se aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Para a gente terminar, hoje nós passamos um pouquinho do nosso horário padrão, mas era necessário. O que todos esses textos nos mostram, e aí concluindo sobre o que eu disse que ia falar sobre São João, festa junina e arraial gospel, é que não há pecado algum em comer. Não há pecado algum em ter. A pergunta que eu te faço é: vale a pena sustentar a prática de uma festa ao custo da fé de alguém? Vale a pena, para satisfazer a sua fertilidade no campo da igreja, a troco de que alguém tropece? Se para você vale, não sou eu quem diz, é a Bíblia. Você não anda mais em amor. O que eu digo a respeito disso é, e aqui eu digo como pastor dessa igreja, eu não condeno e não julgo os irmãos que fazem. Se alguma igreja, como tantas outras, opta por fazer nas suas celebrações o arraial gospel, e para eles, para a comunidade local, está tudo bem, irmãos, não sou eu que irá lançá-los eles do fogo do inferno. Mas o que eu preciso conscientizar é, a minha responsabilidade é para com aqueles que aqui estão. Eu não tenho o menor interesse em atacar ninguém, em entrar no fio de doutrina de ninguém, mas eu tenho que me manter pela Bíblia. E o que a Bíblia me dá como norte é: existe uma festa claramente de idolatria, com origem na idolatria. Nós fantasiamos essa festa sem nem enfeitar muito. Não mudou muita coisa. As bandeiras da idolatria só tiraram a figura do santo. O balão só não é mais jogado no céu, mas continua na decoração. As comidas continuam sendo as mesmas. Ressignificamos até o nome de bebidas para fazer sentido ao nosso gosto carnal. Nós não sustentaremos isso nessa comunidade ao troco da fé de ninguém. Glória a Deus. Por quê? Porque diante de Deus eu tenho uma responsabilidade para com vocês e para com aqueles que nos escutam. Pode ser que isso de fato não leve a nada. Eu acredito que de fato não leve. Não acho que Deus vai condenar o cristão ao inferno porque decidiu fazer o seu arraial gospel dentro da sua igreja. Estou expressando sinceramente a minha opinião como pastor, mas eu não tenho condições de sustentar essa posição, sabendo que pode custar a fé de alguém. Eu não acho que Deus pode lançar alguém, condenar alguém ao inferno por conta disso, mas eu sei que alguém que tem que responder pela alma de outro, porque decidiu sustentar uma vaidade, não é o preço que eu estou disposto a pagar.
não é o preço que nós estamos dispostos a pagar. Talvez você me escute e fale assim, pastor, mas para mim não muda nada. Eu vou continuar fazendo na minha casa, vou continuar na minha família, vou continuar frequentando. Irmãos, você tem a sua liberdade, é o que Paulo disse. Todas as coisas te são lícitas. Nem todas convêm. Todas as coisas te são lícitas. Mas se você decide tomar essa posição que é contrária à liderança que você disse que escolheu para estar sobre a sua cabeça, é porque você se deixou dominar por ela. O que nós precisamos entender é, se você congrega nessa casa e respeita o princípio de autoridade que está aqui, eu tenho uma palavra pastoral para essa igreja. Aqui nós não permitimos que os nossos filhos frequentem festa junina em escola. Nós orientamos dessa forma, baseado no nosso direito legal de exercer a nossa fé, de professá-la. Porque nós entendemos que podem criar associações neles, que os coloquem num altar de sacrifício. Porque hoje é a festa junina. O que vai ser amanhã? Não me custa, porque como o texto de Coríntios diz, o comer não me agrega nada. O deixar de comer não me agrega nada. O que eu preciso fazer? Aquilo que glorifica a Deus. A minha escolha, como pastor dessa casa, a decisão da minha casa é: eu vou glorificar a Deus, me afastando da aparência do mal. Eu não disse que é mal, mas me parece mal. E por me parecer, eu quero a distância.